Olá, jovem universitário de Caxias do Sul e região. Está começando o último episódio do programa Compartilha, um podcast com alguns dos seus assuntos preferidos para manter você e sua turma sempre bem informados. Com a apresentação das estudantes de jornalismo Julia Off, Euzinha e Thaís Estrapasson. Hoje temos um assunto especial para manter você e sua turma sempre bem informados. Já se perguntou qual a importância de contar com a atuação de mulheres jovens na política? Esse grupo, historicamente silenciado, passou anos sem representação nos âmbitos municipais, estaduais e nacionais. Suas pautas tão particulares e necessárias foram ignoradas por um sistema que é formado principalmente por um padrão: homens brancos e com mais idade. Felizmente, é com muita luta e vontade de mudar esse cenário que elas conquistam cada vez mais espaço para ressoar sua voz. Neste ano, a Câmara Municipal de Caxias do Sul vivencia o maior número de mulheres eleitas em sua história. São 5 vereadoras atuantes, mas a diferença ainda é grande quando pensamos que a casa conta com 18 vereadores homens. Já a cidade de Bento Gonçalves preocupa ainda mais nessa questão. Isso porque, atualmente, não há vereadoras mulheres eleitas na Câmara. E em 56 anos, apenas 8 se elegeram e 2 suplentes ocuparam o cargo. O Congresso Nacional chegou a criar um sistema de cotas há pouco mais de 20 anos, tornando obrigatório que todos os partidos registrem no mínimo 30% de candidaturas femininas. De qualquer forma, para combater essa disparidade, é preciso apoio popular e votos nas urnas. Uma realidade que se transforma aos poucos, com estímulo e reivindicação essenciais em uma sociedade machista como a nossa. Além desse recorte na região, é importante destacarmos alguns dados das últimas eleições a nível nacional. Em 2020, as mulheres representaram apenas 33,6% das candidaturas para as câmaras de vereadores e prefeituras no país. Das mais de 180 mil mulheres que concorreram a algum cargo, apenas 4.088 se identificam como pretas ou pardas. Além disso, as mulheres são 12,8% do total de prefeitos eleitos no Brasil. E olha, não é fácil ter coragem para se envolver nesse universo político que sempre fechou as portas para nós. Quando pensamos nas mulheres jovens, que são o foco desse nosso debate de hoje, é preciso ainda mais estômago e motivação para seguir em frente e representar a população. Para entender todos os desafios que elas enfrentam na militância, nada melhor do que conversar com convidadas que vivenciam tudo isso na atuação do dia a dia. Por isso, vamos agora apresentar cada uma delas e dar início a esse diálogo que promete ser muito inspirador. Nossa primeira participante é a vereadora Estela Balardim, que é atualmente a pessoa mais jovem a assumir o cargo em Caxias do Sul. Aos 21 anos, Estela é estudante de Ciências Sociais, aqui na UFS mesmo, e também professora das séries iniciais da rede pública. Dentre as suas principais pautas estão a defesa dos jovens, das mulheres e da educação, assim como a valorização e o desenvolvimento dos bairros de Caxias do Sul. Outra pauta bastante levantada pela Estela é a representatividade. Mulher, jovem e negra, ela sabe bem a importância de ocupar espaços como o que está hoje. A Estela também tem uma grande luta nos movimentos estudantis. Já foi presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Cristóvão de Mendonça e em 2018 foi presidente da União Caxiense de Estudantes Secundaristas, a UCES. Seja muito bem-vinda, vereadora. Nossa próxima convidada é a Beatriz Lima, ex-candidata a vereadora da cidade de Bento Gonçalves e mulher mais bem votada no último pleito do município, com 582 votos. Infelizmente, não foi o suficiente para se eleger, mas a luta com certeza continua. Natural de Belém do Pará, Beatriz tem 25 anos e é estudante de licenciatura pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Engajada com as pautas da educação, ela integra o grupo que criou o Diretório Central dos Estudantes, o famoso DCE, lá no IFERJ de Bento, além de sempre apoiar os professores do estado em suas manifestações. Bom, além disso, a Beatriz também luta muito pela representatividade feminina, pela pauta LGBTQIA+,
e pela luta antirracista. Enquanto mulher, negra e lésbica, Beatriz sabe bem a importância de suas lutas, principalmente em uma cidade como Bento Gonçalves, que só elegeu, como a gente já contou por aqui, 8 mulheres em todos esses anos. Seja bem-vinda, Beatriz. A Mayla Costa é nossa terceira convidada deste episódio, representando o coletivo Ana Montenegro de Caxias do Sul. Assim como muitos jovens brasileiros, o interesse dela pelo universo político começou lá em 2013, com todos os protestos e acontecimentos que a gente bem lembra, né? Mas a atuação prática mesmo veio lá em 2016, quando criou, ao lado de alguns amigos, o coletivo Brazilian Left Front, lá na Irlanda, que acabou se tornando uma referência do movimento social de imigrantes no país. Em 2018, ela voltou para o Brasil, mais precisamente para Santa Catarina, e acabou se filiando ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. No ano passado, ela veio para Caxias do Sul e foi aí que entrou no coletivo Ana Montenegro. Além disso, Mayla também atua na luta por libertação animal. Seja muito bem-vinda! Bom, meninas, para que a gente possa então conhecer um pouco mais da atuação de vocês, eu gostaria que vocês realmente compartilhassem quais foram as motivações, né, para entrar na vida política e como foi a trajetória de vocês até aqui. Oi, eu posso começar. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, foi bem isso mesmo, né? Em 2013, quando a gente teve em junho todas aquelas movimentações aqui em Caxias, foi muito grande, né? As manifestações que tiveram, eu lembro que eu participei, e acredito que tenha sido a primeira vez que eu participei de alguma coisa política em si, porque na minha família a gente nunca teve essa cultura política, assim, era muito uma coisa, aquele jargão, né? A política, futebol e religião não se discute, não se fala, não se debate. Então, neste momento, foi a primeira vez que eu tive contato com isso e eu ainda não tinha muita noção, assim, do que exatamente estava acontecendo. Mas, de qualquer forma, me chamou muito a atenção e, a partir dali, eu comecei a me inteirar do que era esquerda, do que era direita, né? O que cada uma dessas alas políticas defendiam, o que estava em jogo nessas manifestações. Também tinha a questão da Copa, né? Muito forte na época. E aí, depois, em 2014, eu me mudei para a Irlanda, e lá eu estava numa condição completamente diferente da que eu tinha aqui no Brasil, né? Porque lá eu era uma pessoa imigrante, num país, obviamente, extremamente racista, né? Como é todo país europeu. E eu comecei a me pegar em empregos, assim, muito, muito precarizados, né? Sem direitos nenhum. Sofrer vários tipos de discriminação e preconceito que a gente ouve falar, né, aqui no Brasil, mas não acaba às vezes acontecendo diretamente com a gente. E aí que eu comecei a me politizar ainda mais, a entender que o mundo não era aquela bolha cor-de-rosa que eu imaginava, né, que eu achava que tudo era frescura, ou era mimimi, ou que as pessoas que não se esforçavam bastante. Eu comecei fazer essa autocrítica e ver que algo de muito errado, né, não estava certo, e me dedicar mesmo a estudar, né, a entender um pouco os clássicos, né, da sociologia, da filosofia, e comecei a me posicionar de forma mais radical, primeiro pendendo para a esquerda e depois começando a perceber que alguns posicionamentos liberais também não eram o bastante, né, tanto para explicar os fenômenos da sociedade quanto para combatê-los em si. E é onde eu me radicalizei e comecei a me entender como comunista mesmo. Depois, esse coletivo, o BLF, foi criado justamente na época do golpe, né, quando houve a primeira tentativa em março lá do golpe contra o governo da Dilma, e a gente teve essa iniciativa e depois, num processo muito interessante de disputa política mesmo, esse coletivo foi se afunilando e foi tendo um caráter marxista mesmo, como ele é até hoje. E isso me aproximou, né, muito das ideias comunistas e da estratégia comunista mesmo. Por isso que, quando eu voltei ao Brasil, eu decidi militar no Partido Comunista Brasileiro. Bom, agora que a gente já conhece um pouco mais da história da Mayla, né, do início dessa militância, Beatriz, conta um pouquinho pra gente como que foi o teu começo. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Júlia e a Thaís pelo convite de estar participando desse podcast. E, bom, eu acredito que vocês fizeram uma excelente introdução. Nem eu tinha me tocado de tantas coisas que eu já participei.
Atualmente eu sou presidenta do Diretório Central dos Estudantes do campus Bento Gonçalves. Sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia. Sou militante do Partido dos Trabalhadores. Sou filiada também. Fui candidata pelo Partido dos Trabalhadores. O meu início na política, nem sei dizer por onde começou, vem bem da infância mesmo, porque eu tive uma família muito partidária desde sempre. A minha mãe é filiada ao PT. Eu acho que o que mais me motivou a participar, depois que eu fiz 18 anos, foi a partir do impeachment da Dilma, onde eu vi que realmente a gente tem uma política brasileira, uma sociedade extremamente machista. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me incentivou a me candidatar também, e pelas pautas e pelas bandeiras que eu defendo, principalmente a bandeira LGBT, em defesa da representatividade feminina nos espaços de poder, que a gente sabe que hegemonicamente tem homens, né? Principalmente aqui em Bento Gonçalves, infelizmente, não temos nenhuma mulher há mais de 8 anos na Câmara de Vereadores. Isso é extremamente preocupante para uma cidade com mais de 150 mil habitantes. Não termos uma mulher nos representando, isso é bem grave. Mas eu acredito que a minha candidatura pode influenciar que tenhamos novas candidaturas no futuro, mais mulheres, e independentemente de lado político, tanto direita quanto esquerda, eu acho que nesse momento, a princípio, o importante é que tenhamos mulheres lá. E futuramente mulheres que compactuem das mesmas ideias e dos mesmos ideais os quais eu defendo. Perfeito. Então, agora convido a vereadora Estela a se apresentar para a gente e contar também um pouco de todo esse início na trajetória política. Então, eu conheci o fazer política através do movimento estudantil secundarista, inicialmente como presidente do Grêmio Estudantil da Escola Cristóvão de Mendonça, onde eu fiz magistério, e posteriormente na UCES, na União Caxiense de Estudantes Secundaristas. Foi então que eu conheci a política partidária, o Partido dos Trabalhadores, me filiei e comecei a atuar nos demais movimentos sociais, tanto de negros e negras, quanto no movimento feminista. E tudo isso me abriu um horizonte de visão de mundo, da importância da coletividade e de construirmos juntos um outro amanhã possível, né? E a partir disso se surgiu a necessidade de nós termos um nome jovem na renovação, não só geracional, mas também na renovação das práticas. Foi quando eu me coloquei à disposição para ser candidata a vereadora aqui da cidade de Caxias do Sul. Muito interessante ouvir sua história, vereadora Estela. E agora eu gostaria de saber, assim, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado por ser uma mulher negra e jovem na política? Então, infelizmente, nós ainda hoje temos o reflexo do racismo na nossa sociedade e isso se espelha na política, né? Principalmente por ser um espaço majoritariamente ocupado por homens mais velhos e brancos. Então, tu chegar num espaço e tu ser um corpo estranho, ser diferente naquele lugar, é algo que carrega muitos desafios, mas isso para toda a vida é algo presente, né? A gente sabe das dificuldades de acessar o mercado de trabalho, de acessar uma universidade, de entrar numa loja e se sentir respeitado, se sentir visto. E dentro da política, pelo fato de ser uma vereadora eleita, eu sinto que eu consigo ter voz, uma voz que eu sempre tive, mas que muitas vezes não foi ouvida. E eu acho que o principal desafio, assim, que eu fico e carrego comigo é que outras mulheres, meninas, jovens, negras, principalmente das nossas periferias, consigam também acessar esses espaços de poder e consigam se sentir pertencente desses espaços representativos. Sentir que elas também têm o direito de fazer parte das decisões políticas e não apenas das decisões políticas, né? Mas que elas também possam ser protagonistas de histórias. E não apenas atuar enquanto coadjuvantes, que é onde, na maioria dos casos, nos colocam, né? Bom, então, gurias, agora a gente entra, assim, nesse momento mais de desafios mesmo, né? A gente quer entender realmente qual é o peso, né, de ser uma mulher jovem na política, né? Porque a gente sabe que, como a gente já falou ali no início do programa, a gente tem um contexto histórico
que realmente sempre priorizou, né, a ocupação de homens brancos e geralmente mais velhos também, né, na política, o que acaba deixando muitas vezes as nossas pautas de lado, né? E também é um meio que, querendo ou não, tem uma certa agressividade, né, em relação à participação das mulheres. Por isso que vem a nossa pergunta de agora, né? Eu queria saber se vocês já passaram por alguma represália, seja na vida pessoal ou no trabalho, por estarem envolvidas com a política, né, por ter essa atuação militante, e se vocês acham que essa situação aconteceria também com um homem, né? Maila, se quiser começar comentando pra gente, e depois a gente conversa também com a Beatriz e com a Estela. Então, coisas específicas, assim, por ser mulher, obviamente que aconteceram diversas coisas na minha vida, principalmente profissional e até acadêmica, que eu nem saberia enumerar agora, porque muitas delas, na época que aconteceram, eu naturalizava, né? Eu ainda não tinha uma consciência feminista e política, e só agora que eu consigo pensar e já nem consigo mais ter noção da gravidade, da profundidade das coisas, mas na política mesmo, como eu atuo num partido comunista, eu acredito que é um pouco diferente em relação à política institucional tradicional, né? Porque, por exemplo, em Caxias do Sul, o Partido Comunista e seus coletivos é majoritariamente composto por mulheres, né? A gente tem essa tendência, embora eu não tenha os dados exatos do país todo. E também, historicamente, né, os partidos comunistas que impulsionaram, né? Podemos dizer assim que o feminismo classista, né, o feminismo em si, não o feminismo liberal, ele tem uma origem socialista, né? Então a gente acaba tendo essa preocupação genuína em incluir as mulheres não apenas como um número, um percentual, né? Mas como a gente vê, né, nas experiências socialistas reais, de colocar toda a força, né? Usar todas as medidas, todas as maneiras possíveis para criar as condições materiais para que as mulheres estejam de fato atuando politicamente, né, estejam de fato decidindo os rumos daquele país, daquele lugar, daquela comunidade. Então, dentro do partido, é óbvio que tem muitas questões, porque o machismo é um problema estrutural, né? A gente vive uma sociedade assentada também no patriarcado, então a gente vai ver machismo por todos os lugares, mas a diferença, eu diria, é que a gente chama a contradição pelo nome, a gente lida com a contradição, a gente não naturaliza ela. Então, os maiores problemas que eu enfrento em relação ao machismo é com as outras forças políticas, né? Essa questão de ser jovem, né? Às vezes, numa reunião com outras forças políticas, um homem, bem naquela descrição que vocês falaram, um homem velho e branco olha para ti como se tu fosse uma criança que não sabe o que está falando só porque é uma mulher jovem, né? Quando, na verdade, às vezes, a gente pode ter muito mais estudo sobre aquela questão, né? Muito mais conhecimento e, principalmente, no caso de ser mulher, muito mais vivência. Então, as coisas que eu vivencio, assim, problemáticas em relação ao machismo são mais nesse sentido do enfrentamento com as outras forças. E, obviamente, né, as coisas do dia a dia que todo mundo passa, né, que aí vai depender se é uma mulher ou não na política, né, mas é só o fato de ser mulher. Mas, certamente, a gente ainda tem muito a avançar, mesmo na esquerda, né, em relação a isso. A gente sabe, obviamente, que a gente tem uma história de luta operária e sindical que acaba sendo masculinizada, né, em função do caráter industrial, em função da mulher historicamente ficar com as funções, né, os trabalhos de cuidado, que muitas vezes estavam fora das indústrias. Então, tem toda uma explicação, né, uma fundamentação histórica para esse comportamento, e é o compromisso, né, das organizações políticas abraçar esse problema, digamos assim, essa contradição, e colocar toda a energia possível para possibilitar que as camaradas e as companheiras consigam, de fato, né, estar ali participando sem precisar estar se desgastando com pessoas que não conseguem entender a historicidade da questão e a importância e a urgência de que a gente tenha mulheres amplamente na política sem nem precisar de ter lei para isso, né?
Realmente, né? Essa abertura de espaço que motiva, né, a nossa luta diária, né? Porque, querendo ou não, a gente, como mulheres, não tem como parar, né? Não tem como parar de lutar, de buscar espaço, né? Em todos os âmbitos, imagina na política, né? Beatriz, então, agora eu te convido a compartilhar com a gente se você já passou por alguma situação nesse sentido, né? Seja uma agressão verbal, seja uma agressão intelectual, né? Enfim, de todas as formas que a gente reconhece, né, de ataque ao gênero pela atuação política. Assim, eu já sofri, talvez nem tenha, não dá para numerar quantas vezes isso já aconteceu, porque foram vários casos, assim, que já aconteceram, principalmente durante a minha campanha política para ser vereadora. Pessoas, vários homens, né, principalmente, homens héteros, brancos, cis, de uma certa idade, me questionaram pelo fato de eu ser muito jovem, pelo fato de eu ser de um partido de esquerda, pelo meu sotaque também, o fato de não ser da região sul, né? Ser do norte, isso também acaba. Tem um impacto cultural quando a gente chega aqui. E talvez dentro da universidade sempre fui muito bem acolhida no Instituto Federal. Mas enquanto nos processos de disputa de poder dentro da universidade também já sofri algumas rechações pelo fato de ser aluna de um curso de licenciatura, pelo fato de ser mulher, por esses espaços sempre terem sido ocupados por homens de outros cursos da área de agrárias. Tem toda essa questão já aconteceu, já vivenciei, mas não foi algo que me abalou e sim me fortaleceu para que pudesse fortalecer mais mulheres a participarem desses movimentos sociais e estudantis. Perfeito. Vereadora Estela, então, agora eu gostaria que você também comentasse um pouco sobre essa questão, né, e trouxesse a sua vivência para o nosso debate. Então, para responder essa pergunta que fala diretamente assim de como eu me sinto, das minhas vivências, acho importante resgatar um pouco assim da minha história. Eu venho de um bairro afastado do centro, do bairro Serrano, um bairro periférico e que junto naquela realidade de uma cidade que não me pertencia e que me fez só naquele espaço eu ter as minhas vivências de adolescência, de pré-adolescência, eu consigo perceber a falta que faz, tanto que fazia para mim quanto para os meus colegas e amigos da época, alguém acreditar na gente, alguém olhar para ti e dizer, tu pode chegar lá, tu pode estar ocupando determinado espaço. E os centros educativos, os atuais centros de referência, eles foram muito importantes nesse sentido, pois lá eu desenvolvi principalmente a minha capacidade de oratória, né? E comecei a sentir que eu tinha coisas para falar e que eu podia falar isso, porque as pessoas acreditavam que eu podia falar. Então, o espaço da política, ele vem no sentido contrário, ele vem no sentido de tu não acreditar em si, porque ele é ocupado por essas pessoas e essas pessoas querem continuar nesse espaço. Então, tudo que vem de novidade, tudo que vem para fazer diferença, para tratar dos assuntos que não são tratados, são vistos de forma estranha. Então, é um desafio diário, né? Tu conseguir se colocar, tu conseguir ser uma mulher que não perde as suas características de simpatia, mas que também consegue ser duro o suficiente para mostrar que não é uma guriazinha que está ali para sorrir para todo mundo. E então é essa vivência, assim, que eu carrego, sabe? O fato de, antigamente, há uns anos atrás, terem acreditado em mim, me faz com que agora, mesmo que inconscientemente, assim, eu tenha força para acreditar em mim nesse espaço. Então, isso é fundamental. É muito interessante ouvir vocês e como cada uma, mesmo tendo uma atuação política mesmo diferente, as batalhas, às vezes, infelizmente, são as mesmas, né? Independente do espaço em que se está. E eu acho que isso nos faz a gente se identificar muito, né? Com outras mulheres, enfim. Como a Júlia comentou, a gente meio que não tem como parar, né? Mesmo sofrendo, mesmo acontecendo situações como as que vocês comentaram, a gente sabe que a gente precisa continuar na luta por nós e pelas próximas que virão, né? Mas agora eu gostaria de saber de vocês se existe algum momento em que bate o desânimo em vocês,
em que esses desafios são maiores do que a vontade de estar envolvida com a política. E eu acho que agora a gente pode começar com a Beatriz. Assim, desanimar, nunca desanimei. Óbvio, é claro que acontecem coisas na política, assim, por exemplo, mulheres sendo agredidas verbalmente, fisicamente. Um exemplo bem recente disso é a Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente do Brasil e sofreu diversos ataques, sofre diversos ataques até hoje. Mas, ao contrário do que se imagina, isso não nos desanima, isso acaba nos fortalecendo enquanto mulheres e nos dando mais força para continuar a disputar esses espaços políticos. Me vejo muito como uma otimista incansável. Eu acredito que o nosso município, o nosso estado, o nosso país, ele precisa muito de pessoas que tenham mentalidades como a nossa, progressistas, inclusivas, que pensem realmente de fato nas mulheres, não somente nas mulheres jovens, né? Nossa luta, nossa militância é bem jovem, mas um espaço político que inclua todas as mulheres e todas as pessoas que estão em vulnerabilidade social no nosso país. E isso depende muito da gente agora. O futuro é o agora, entendeu? O que a gente está vivendo aqui. Bom, que legal, Beatriz. Então, para você, os desafios, de certa forma, são como um combustível para continuar em frente, né? E para você, Maila, como que é essa relação? Você sente esse desânimo? Isso chega a ser maior do que a tua vontade de continuar? Ou assim como a Beatriz, você é uma eterna otimista? Não, nunca tive vontade de desistir. E eu sempre digo que não existe ex-comunista, né? Quando a gente assume a perspectiva da luta de classes, a gente assume, né, que existe essa disputa e a gente sabe, tem a consciência de que no momento nós estamos perdendo ela. Então é natural que vai ter vários momentos de desânimo, vai ter vários momentos tristes, né? A gente teve aí a própria eleição do Bolsonaro, ou aqui em Caxias do Sul, a própria eleição do Adiló, que são coisas muito tristes e momentos em que a gente perdeu essa disputa. Mas esse tipo de coisa só reforça a necessidade de continuar na luta, né? E ainda mais a gente, como mulher, vendo todos os avanços que foram possíveis através da história, mas tudo que ainda a gente não alcançou, todas essas coisas que a gente ainda passa no nosso dia a dia, por causa dessas questões que não foram superadas, tudo isso dá forças, né? E faz a gente ter certeza de que tem uma coisa maior pela qual a gente está lutando, né? Claro que a gente tem que considerar as questões individuais e as subjetividades, mas o que justamente nos dá força é a coletividade, né? É saber que tem um grupo de pessoas, que tem muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas lutando pela mesma coisa, e embora sejamos muitos, cada um de nós faz a diferença e cada um de nós é importante naquela localidade, naquele momento histórico, né? Então, como comunista, eu luto não só pelo auxílio emergencial de R$ 600 agora, ou pela vacina, pelo Covid, né? Eu luto pela emancipação da humanidade mesmo, né? Eu luto pela emancipação das mulheres, pela emancipação dos LGBTs, pela libertação dos animais. E tudo isso são lutas muito difíceis, que não vai ser numa eleição, que não vai ser numa lei, que não vai ser numa conversa, num debate. São coisas que demoram dezenas de anos, quem sabe centenas de anos. E eu sempre procuro pensar que agora, embora pareça tudo muito horrível, já teve tempos piores, né, em diversos lugares do mundo, e inclusive aqui no país mesmo, e que antes de nós vieram outras pessoas e, mais importante, outras mulheres, né, num tempo em que tudo era muito mais complicado para elas, e ainda assim elas atuaram, elas não desistiram, elas deram as suas vidas, literalmente, né, em busca desse mundo melhor, e a gente não está fazendo nada a mais nem a menos, a gente está apenas continuando esse trabalho, e a gente não pode justamente desistir, porque depois que a gente se for, vão vir outros que vão continuar também esse trabalho, né? Então, isso que me dá força, e embora eu fique muito triste, óbvio, né, com 500 mil mortos no país, é óbvio que isso é triste, isso é até enlouquecedor às vezes, mas desistir jamais, assim, nunca, nunca mesmo. E eu sempre tento passar essa mensagem, assim, que a gente não está sozinho,
é desesperador em muitos momentos, mas que a gente não está sozinho, a gente não está sozinhas, enquanto a gente estiver unido, caminhando e marchando na mesma direção, sempre, né, vai ter uma chance de dar certo, sempre vai ter esperança. E você, vereadora Estela, como que é essa luta, né? Porque nós estamos há 6 meses nessa nova formulação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e, infelizmente, já vimos você passando por poucas e boas, né? Como que é para você, então, essa situação? Isso te desanima ou você também faz disso um combustível para seguir em frente? Eu estaria mentindo se eu falasse que não tem momentos que bate o desânimo. Bate sim. Bate uma sensação, às vezes, de impotência perante algumas dificuldades. Eu acho que a conjuntura atual, ela carrega muito isso, né? Nós temos uma grande parcela da sociedade que sempre viveu na desigualdade, na invisibilidade, mas que agora, com a situação de pandemia que nós enfrentamos, se torna ainda pior, ainda mais escancarado. E dentro da política institucional, por mais que nós tenhamos recursos de propor, de fazer pontes, o vereador ele não tem a capacidade nem o papel de executar, né? E perante a fome, a miséria, um desamparo na nossa educação pública, na nossa educação emancipadora, eu às vezes me sinto assim um pouco de mãos atadas por ter uma ânsia, uma vontade de ver tudo aquilo melhorando, essa realidade se transformando, né? Ver a desigualdade cada vez menos sendo uma realidade, porque ela é uma das características do nosso país, da nossa cidade, é a desigualdade social. Então, a vontade de transformar isso, de conseguir construir uma igualdade, uma equidade, e não ter o total poder de fazer isso, é algo que às vezes dá um desespero, assim. Mas passa logo, porque a gente sabe que é de pouquinho em pouquinho, com o trabalho de formiguinha, cada um da sua forma, no seu espaço, que a gente vai construindo, né? Uma construção de várias mãos e que levará muito tempo, mas não podemos desistir. Eu acho que essa parte final, assim, me faz muito bem ouvir. A gente tem que fazer das violências que nós sofremos combustível. E é muito difícil fazer isso, principalmente se tu não tem amparo. Então, o fato de militar no movimento social me faz sentir que eu não estou sozinha, que eu tenho um grupo de pessoas que está ali para me dar esse amparo, principalmente nesses momentos mais difíceis, que são os momentos de ameaça, são os momentos de desrespeito escancarado que nós temos dentro do parlamento, né? Mas saber que um dos objetivos é justamente mudar essa realidade, é justamente transformar esse espaço num espaço mais acolhedor para as próximas que virão, faz eu ter certeza de que eu preciso aguentar firme, assim. E eu carrego muito uma coisa que meu pai sempre falou. Sempre que alguém falou do meu cabelo ou falou da aparência dele em algum espaço, ele disse: quando uma pessoa fazer isso, a gente tem que levantar a nossa cabeça e ter certeza de que errada é ela. Ter certeza de que o preconceito é um erro dela. Ela é uma pessoa menor por causa disso e nós não. Nós não podemos nos menosprezar por causa da atitude do outro. Então isso é algo que eu carrego muito, assim. Desde a infância eu aprendi num momento assim a levantar a cabeça. E às vezes nem necessariamente responder, mas só o fato daquilo não te abalar, pelo menos na frente da pessoa, já é uma resposta para ela, né? Então, eu acho que é isso. Serve como energia para lutar ainda mais. E agora, então, seguimos para a próxima pergunta, pessoal, que envolve um pouco as redes sociais, né? Porque a gente sabe que elas têm mudado de diversas formas a maneira com que se faz política hoje, né? O mundo real e o virtual estão se mesclando muito e a própria vida pessoal com a vida pública também está se misturando, né? Então, como é a relação de vocês com as redes sociais? Acho que a gente pode começar com a Mayla, pode ser? Então, eu não costumo, procuro não dividir muito essa questão da vida pessoal e da vida pública, justamente porque a forma de atuação, né, que a gente tem no coletivo feminista classista Ana Montenegro e no Partido Comunista Brasileiro é um pouco diferente da forma de atuação dos outros partidos, né? Então a gente não tem muito essa separação
porque a gente não ocupa e não busca ocupar um cargo, né? Nós somos comunistas e isso é parte da nossa vida e a nossa atuação se dá em todos os lugares, dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, né, onde a gente trabalha, no local onde a gente estuda, em todos os lugares. Então, é praticamente impossível fazer essa separação e muitas vezes a gente nem deseja isso, a não ser em casos bem específicos, onde pode haver perseguição no trabalho, risco de demissão, coisas assim, né, que obviamente que existem, infelizmente. Mas, de maneira geral, a maioria das pessoas, assim como eu, na minha organização, vão buscar explorar esse alcance das redes, inclusive mostrar a nossa própria prática, né, diária, as nossas práticas, o que faz a gente ser um comunista, o que a gente faz, como que a gente lida, com quem que a gente conversa, que coisas que a gente aborda. Então, essa separação não se faz tão necessária, né? E a gente sabe, óbvio, que estamos muitas vezes sobre risco, né? A gente sabe que tem até listas aí dos antifascistas e tal, que com até endereço e telefone de muitas pessoas, mas esse é um risco que a gente corre quando a gente está numa luta, né? E a gente está numa luta, então é mais esse cuidado padrão, assim, de não expor coisas demais, assim, bem como isso, né? Endereço, coisas assim, mas no geral eu tento utilizar as minhas redes sociais de maneira a potencializar, né, as coisas que eu defendo e o mundo que eu acredito que eu luto para que ele aconteça, para que mais pessoas tenham acesso a ele e se interessem, né, por, de repente, através de mim, através das coisas que eu posto, das minhas práticas diárias, comecem a se questionar da mesma forma que um dia eu também tive incentivos de outras pessoas para ir atrás desses questionamentos todos. Sim, eu fiquei pensando agora, Maila, que até travei um pouco aqui com essa informação que você nos passou, né, de que existem essas listas com informações pessoais de vocês, né? E é aí que a gente percebe como essa luta às vezes é muito desigual, né? Enquanto se tem um lado com ideias, né, tentando expor suas ideias, lutar com as armas justas da democracia para conquistar espaços e levar as suas ideias para mais pessoas, infelizmente tem o outro, né, nesse âmbito mais violento e agressivo, né, com ameaças, violência, enfim, preocupante, né? Mas agora eu gostaria de te ouvir, Beatriz, como é para ti essa relação, assim, se é mais ou menos no sentido do que a Maila colocou, né, tentando mesclar um pouco da vivência pessoal com a vida pública, porque se misturam, ou você tenta separar um pouco mais essas esferas? Como você lida com isso? Bom, durante o meu processo de campanha, eu fui desvinculada do meu estágio, que pela antiga gestão que estava na prefeitura aqui de Bento, e foi uma coisa muito radical, porque estagiários, pelo TSE, pela lei, não são obrigados a se desvincular pelo fato de não terem vínculo empregatício com a instituição. E eu fui desligada do meu estágio durante o meu período de campanha muito repentinamente. Até hoje não se tem uma justificativa para isso que aconteceu. Quer dizer, a gente sabe o que aconteceu, né? Que foi uma restrição política, mas não é falado abertamente sobre isso, mas não tenho problema nenhum em falar sobre também. Só tento preservar mais a questão dos meus familiares e da minha vida pessoal também, por essa questão de ataques de ódio que a gente acaba recebendo. Infelizmente, isso já aconteceu comigo, por isso eu tento preservar a minha família e quando eu tô namorando, assim, também tento preservar um pouco isso, mas ao mesmo tempo sempre defendendo os meus ideais, sempre potencializando as minhas lutas, reivindicando os direitos dessa forma. E parece um pouco confuso, né, de fazer isso nas redes sociais, mas eu sempre tento fazer e mesmo se em algum momento sofrer uma futura restrição, continuarei defendendo as minhas ideias e as minhas lutas. Sim, e acho que até pelo tema que a gente está tratando aqui, é um ponto importante de se pensar, né, as redes sociais, esse trabalho nessas redes, porque muitas vezes é a porta de entrada do trabalho de vocês, né? Então, realmente, dá para entender vocês, assim, né? Ter
essa dualidade, porque ao mesmo tempo que é a rede pessoal de vocês, né, em que vocês gostam de compartilhar as vivências do dia a dia, também esse espaço político, né, para vocês mostrarem o trabalho de vocês. Então, realmente, eu fico imaginando como a gente lidaria com essa situação. Mas agora eu gostaria de ouvir a vereadora Estela sobre esse assunto, porque, inclusive, recentemente, eu me recordo de 2 episódios que envolveram um pouco essa questão das redes sociais, que o primeiro foi o ataque, né, a ameaça de morte que você sofreu, junto com a vereadora Denise, né, por meio de uma rede social. E agora, muito recentemente, a fake news que tem se espalhado, né, com o seu nome, dizendo que você defende coisas que não é bem assim, você já veio a público falar sobre isso. Então, como é a sua relação, né, com as redes sociais? Essa divisão vida pessoal, vida pública existe? Ou também você tenta fazer essa mescla entre as duas realidades? Como é para você? Então, por mais que eu tenha 21 anos, né, que eu seja uma pessoa jovem, eu nunca tive muita afeição, assim, pelas redes sociais. Nunca fui de ficar muito tempo, principalmente no WhatsApp, e isso é uma coisa que te consome muito, assim, porque eu abri o meu contato pessoal para poder ter esse contato direto com as demandas das pessoas. E elas chegam a todo e qualquer momento, e são demandas reais, demandas necessárias. Então, tu também precisa estar ali à disposição, né? Mas isso te consome energia, te consome tempo da tua vida pessoal. E no Instagram, Facebook, essas outras plataformas, a gente também tem que vender um produto. E a gente tem que conseguir falar da política e do que nós estamos desempenhando enquanto trabalho, enquanto projeto, de uma forma acessível às pessoas que estão ali no seu intervalo de trabalho, que estão voltando para casa dentro do ônibus e que não vão ficar vendo um vídeo ou um discurso de 10 minutos. Então, a dificuldade de ser profundo, de não ser raso, de não entrar na seara do senso comum e mesmo assim conseguir apresentar de forma breve, rápida, o teu projeto é um desafio muito grande. E as redes sociais, elas cada vez consomem mais das nossas vidas. Cada vez a gente se informa mais pelas redes sociais. E, infelizmente, nós sabemos que a política, os velhos políticos, a velha política se utiliza disso de uma forma desonesta, se utiliza disso de uma forma que muitas vezes não passa a total verdade. Então, a manipulação das nossas falas é algo que nos deixa com muito receio. A qualquer momento, alguém pode estar te fotografando, pode estar te filmando. Então, 100% da tua vida, tu fica cuidando, porque a vitrine das redes sociais, ela te coloca numa exposição direta e diária, né? Eu acho que esses 2 casos, eles exemplificam muito, assim, dos meus principais medos em relação à rede social. Um deles, a questão da ameaça, porque ainda tem muitas pessoas, e cada vez é um número mais crescente, de gente que se esconde atrás das redes sociais para destilar seu ódio, seu preconceito, seu desrespeito, principalmente com nós mulheres. A gente pode ver que não é apenas nós, né, mas no Brasil inteiro nós temos diversas situações e casos de mulheres que tiveram sua família ameaçada, inclusive, através das redes sociais. Então, nós termos punições para isso é fundamental. A justiça ser feita também nesses casos é fundamental, para demonstrar que não, que lá não é terra de ninguém, que tu não tem direito de falar o que tu quiser, porque aquilo também vai ser crime mesmo tendo sido realizado através de uma rede social. E a questão da fake news é algo muito presente nas eleições, principalmente desde 2018 a gente vê isso como um fator quase que decisivo nas eleições, né? E, infelizmente, é um subterfúgio muito utilizado. E eu tenho muito receio disso. Sempre prezei muito por falar a verdade. Inclusive, às vezes, me explicar mais do que deveria, por querer não deixar nenhum mal entendido. Mas essas notícias falsas podem chegar em lugares que a gente não chega. Então, essa eu tive informação. Consegui ter o direito de me retratar e falar a verdade sobre o tema. Mas fico com receio de, em outros casos, isso acontecer sem sequer a gente ter acesso e aquela ser a verdade, uma mentira se tornar a verdade para as pessoas, né?
Bom, meninas, então, antes vocês estavam falando, né, sobre a importância dessa continuidade, né, da gente seguir na luta e realmente se fortalecer naquelas que vieram antes, né, e também ser uma fonte de força para as que vão vir ainda a se envolver nesse ambiente político, né, nesse ambiente machista, racista que a gente tem falado até agora. Então, a gente entra num momento diferente, né, no momento de realmente inspirar quem está nos ouvindo, quem está acompanhando esse podcast. E por isso eu começo esse terceiro bloco mais voltado para a inspiração, perguntando para vocês quais são as mulheres na política que inspiram vocês, que trazem força e que vocês realmente se apoiam na trajetória delas para também construir a de vocês. Conta um pouquinho para a gente, Maila, então, e depois a gente vai para as outras convidadas. Então, felizmente, a gente tem muitas mulheres, né, muito importantes, assim, na política, tanto no Brasil, na América Latina, quanto no mundo todo, né. Eu gosto muito sempre de citar as mulheres comunistas especificamente, né, porque são parte do grupo, né, que realmente tentou e tenta radicalizar, né, a questão toda da política e, de fato, transformar a nossa sociedade numa coisa realmente superior. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, a própria Ana Montenegro, que dá nome ao coletivo que eu faço parte, que foi uma militante do Partido Comunista Brasileiro, teve importância extrema na questão de manter o partido, né, quando ele estava sendo atacado por golpistas, e por apostar na reconstrução revolucionária do partido, né, para que ele não se esvaziasse, para que ele não se perdesse e continuasse cumprindo a sua tarefa histórica de lutar pela emancipação da classe trabalhadora. Juntamente com a camarada Ana Montenegro, também tem a Zuleide Faria de Mello, que ela ainda é viva, ao contrário da Ana Montenegro, que também ocupou tarefas muito importantes dentro do partido, como a presidência, que na época tinha, né, que seria como secretária-geral hoje em dia, durante muitos anos, o que para uma mulher, né, considerando essa realidade machista que a gente está falando, é um feito muito importante. A gente pode falar também da Olga Benário, né, que todo mundo meio que conhece, que a alemã que foi enviada em missão aqui no Brasil para atuar no PCB e foi enviada por Getúlio Vargas para a morte, né, na Alemanha nazista, na câmara de gás, o que aconteceu logo depois que a filha dela desmamou. A gente pode falar da Revolução Cubana, né, com todas as grandes mulheres que tiveram lá e também das mulheres que tem hoje, né, lutando principalmente nas questões LGBT, que são dirigidas por mulheres lá em Cuba, o que eu acho que também é uma coisa muito bonita e que muito louvável, que a gente sempre tem que lembrar, né? E a gente tem as lutadoras clássicas, né? A Rosa Luxemburgo, a Krupskaya, a Inês Sarman, a gente tem... Nossa, são tantas que são todas realmente inspirações. E viva, muitos dizem, né, que a grande comunista viva é a Angela Davis, que muita gente não sabe, mas ela é comunista mesmo, né? Ela atuou no Partido Comunista Estadunidense, ela é lésbica, ela é vegana e também é super importante no movimento negro mundial, né? Então, todas essas mulheres eu acho que são uma inspiração e tanto. E, para finalizar, só citando, né, a Frida, que também é bastante conhecida, infelizmente, levaram ela para um patamar mais liberal, assim, né, de um feminismo mais liberal, virando meio que uma marca mesmo, né, a Frida Kahlo como um desenho, como uma figura, e muitas vezes apagam, né, a história dela como militante do Partido Comunista Mexicano. Ela, inclusive, se voltou, mudou, digamos assim, de lado, numa época em que era-se muito atrelado, né? As mulheres eram muito atreladas às posições políticas dos seus companheiros, dos seus maridos, e ela teve essa força, né, de contrariar o seu companheiro e seguir por uma outra vertente comunista, o que também é muito poderoso.
Então, todas essas mulheres me inspiram e eu acredito que tem potencial para inspirar muitas das jovens, né, que estão vindo agora. Então, recomendo que todo mundo dê uma olhadinha sobre elas se não conhece. Perfeito, ótimos nomes, né? Acho que o pessoal que está nos ouvindo vai buscar e é extremamente essencial, né? Que a gente busque essas referências, conheça essas referências para também seguir em frente, né? E lembrar que a luta reverbera, né? A nossa luta sempre vai reverberar, seja ela na política, ou seja a nossa própria luta como mulheres no dia a dia, né? Existe uma realidade aí que ela é dura, ela é extremamente fixa, né? E a gente vai aos poucos também mudando, né? Moldando uma sociedade mais igualitária, né? Mais justa e realmente mais inclusiva. Então, muito obrigada, Maila, por trazer todos esses nomes, né, essenciais, importantíssimos, tanto na história quanto na atualidade, né? E que fizeram a gente chegar aí a várias e várias e várias conquistas que hoje em dia a gente pode contar. Agora, Beatriz, eu convido você, né, então, a compartilhar esses nomes de mulheres que inspiram a tua atuação política ou, enfim, a tua atuação como mulher, né? Conta um pouquinho pra gente quem são elas. Bom, uma das minhas principais inspirações políticas é a presidenta Dilma Rousseff. Ela foi presa durante o período da ditadura e lutou muito nos espaços políticos e chegou até a presidência do Brasil. Foi injustamente impeachmentada. Além dela, também tem a companheira Manuela Dávila, que conheço pessoalmente, já assisti várias palestras dela sobre a importância das mulheres nesses espaços da política. E, como a Maila citou antes também, a Olga Benário e a sua célebre frase, que é lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Eu acredito que essa frase é extremamente emblemática para mim e todas essas mulheres da história que fizeram parte e que lutaram para que a gente pudesse estar aqui nesse momento fazendo esse podcast, falando sobre política, falando sobre feminismo, falando sobre nós estarmos nesses espaços disputando o poder, e acredito que é isso. Bom, e agora, gente, como a gente comentou lá no início da nossa conversa, esse programa, esse podcast, Compartilha, é justamente voltado para os jovens, né? Tanto os universitários quanto os que ainda não estão na universidade, mas nos escutam. Então, a gente gostaria de perguntar para vocês, para esse público, assim, esse público jovem, que a gente conversou aqui muitas vezes, não se vê representado pela política, não se vê nesses espaços, não se interessa pelo assunto. Para quem está querendo entender, ou para quem já está nesse caminho, se interessando por política e está pensando em entrar nesse meio, qual seria o passo a passo, assim, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer? Qual dica que vocês dariam para ela? Acho que a gente pode começar pela vereadora Estela, por favor, que conseguiu essa eleição justamente a mulher mais jovem, né, a ser eleita em Caxias do Sul. Então, compartilha com a gente, por favor, vereadora. Então, essa é uma questão importante, né? A gente, enquanto juventude, tem que entender que a gente não é só o futuro. A gente também é o presente dessa sociedade e a gente também tem capacidades e eu acho que até um certo dever de transformar os espaços onde a gente está. E a política, ela não é apenas a política institucional ou a política partidária. Existe tu concorrer ao legislativo, tu concorrer ao executivo, existe também tu estar num partido, fazer parte de uma executiva, de decisões de dentro do partido, e existe a política diária, que é tu se questionar sobre aquilo que está acontecendo à tua volta. Olhar, inclusive, as outras realidades que não são apenas as nossas, né? Se existe fome, por que existe fome? E qual que é o papel do Estado nessa questão? E o que o Estado está fazendo ou deixando de fazer? Existe agora a questão da vacinação. Por que nós estamos onde nós estamos nesse sentido? Então, são coisas que a gente tem que estar nos questionando, e o espaço da universidade, ele faz muito isso, mas muitos jovens não podem estar aqui onde estamos, né?
E eu acho que o principal é isso. O principal pontapé inicial, assim, é tu se questionar. Se questionar o mundo ao teu redor. Ter curiosidade de saber sobre aquilo. Se tem um buraco na estrada, por que aquele buraco está lá? Por que aquilo não foi arrumado? E é das coisas mais básicas até as coisas mais densas. E, por óbvio, vem assim a necessidade do estudo e a necessidade, que para mim é a principal, de tu querer conhecer a prática, conhecer a realidade daquilo. Tenho curiosidade de saber como é que funciona a dinâmica, usar um exemplo, a dinâmica do SUS. Então, vou lá, vou conversar com as pessoas que trabalham lá para conhecer aquela realidade. Vou ler sobre o SUS, sobre a implementação do SUS. Vou repensar as diferenças de cada uma das gestões em relação a essa política pública, né? Então, eu acho que é essa a dica que eu deixo. Sejamos curiosos, pois sendo curiosos, a gente com certeza vai começar a ver coisas que precisam mudar e através disso a gente também tem que ser essa mudança, assim. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Beatriz, que também teve uma grande representatividade de votos aqui em Bento Gonçalves. Qual você acha que é esse passo a passo, assim, para quem está querendo começar no meio da política, que dica que você daria? Bom, a minha primeira dica é para você que está ouvindo esse podcast agora, pesquise sobre os partidos políticos, pesquise sobre direita, sobre esquerda, sobre centro-esquerda, centro-direita, pesquise sobre os espaços de poder, pense bastante sobre quais são as bandeiras que você defende, o que você acredita, sobre o que você mais espera que mude na nossa política, porque a mudança política que a gente tanto fala e tanto almeja, ela vai vir da juventude, principalmente a partir do momento que nós votarmos em pessoas que a gente acredita que vão estar nos representando lá e também nos vendo nos espaços de poder. Ótima contribuição, Beatriz, muito obrigada. E agora eu queria te ouvir, Maila, por favor, que você então é filiada a um partido político, mas também tem uma atuação muito forte num coletivo, né? Você acha que esse é um espaço mais interessante para quem está começando, né? Essa união dos jovens, ou realmente o caminho ao partido? Tem alguma outra sugestão? Enfim, o que você tem a dizer para os nossos ouvintes? Sim, eu acho que os coletivos partidários, eles são uma ótima porta de entrada, eles são uma ótima maneira para os jovens, ou enfim, a pessoa que começou a se politizar e quer se organizar politicamente, iniciarem essa trajetória, né? Porque os coletivos, eles, embora sejam ligados a um partido normalmente, eles não vão ter a mesma dinâmica exata de um partido, né? Eles vão ser como se fosse um local onde a gente vai aprender justamente a prática política, né? E falando, por exemplo, do coletivo feminista classista Ana Montenegro, onde eu milito, a gente tem uma preocupação com formação política muito forte, né? Então é um espaço onde não precisa a pessoa chegar lá já sabendo tudo de cabo a rabo, porque, né, até porque isso é quase impossível, é um processo, né, a gente vai se desenvolvendo como militante coletivamente, quando a gente está numa organização militando, né, então acho que isso é muito importante para quem está ouvindo e às vezes fica com esse medo, né, mas eu não sei tal coisa, ou eu não li tal coisa, ou eu nunca participei de alguma coisa, de um grêmio estudantil ou tal. Isso não é determinante, né? Eu mesma fui entrar para um coletivo já na vida adulta para mais de 20 e poucos anos, né? Então, eu acho que essa motivação é o mais importante, é a pessoa chegar à conclusão de que ela precisa se organizar politicamente, porque isso é de fato o que a gente precisa, né? O que a sociedade em si precisa de pessoas organizadas numa mesma direção. E aí, para decidir, mas para onde vou? É como a Beatriz falou, você tem que entender direito no que você, que tipo de projeto político, de estratégia política que você acha que é a mais acertada, né? E aí, nesse sentido, se aproximar da organização que mais se encaixa, né, com o que você busca, o que acredita. Eu sempre sugiro para a juventude
procurar o JC, que é a União da Juventude Comunista, que é uma organização quase centenária no país, né, com uma história muito bonita de luta, e é um ótimo espaço, né, formador de quadros, de militantes, que forma grandes pessoas da vida política, né, do país. Então, e aqui em Caxias do Sul, a gente tem a alegria de ter a UJC, então eu sempre recomendo, e também para quem se identifica mais com as questões feministas, né, a gente tem o coletivo feminista classista Ana Montenegro, que também está sempre de portas abertas para receber, e é muito importante falar que o nosso coletivo não é exclusivamente para mulheres, né, porque a gente entende que se o mundo ele é como é devido, né, a nossa interação, né, com a realidade, a nossa prática social, e essa prática envolve tanto homens quanto mulheres, cabe aos homens e às mulheres transformá-los, inclusive, se for ver, cabe mais aos homens ainda essa questão dos problemas que a gente enfrenta em relação ao machismo, né? Então, os homens também são bem-vindos no coletivo, os homens que buscam, né, agir de fato, né, fazer alguma coisa de fato, se organizar politicamente de fato para combater o machismo, para combater os problemas decorrentes da divisão sexual do trabalho capitalista. Então, o passo é esse, né? Tente entender minimamente com o que você se encaixa e busque uma organização. Se ainda não está seguro, não quero me envolver com nenhum coletivo ou partido, tem outras opções, né? Se você trabalha, tem os sindicatos, tem as associações de bairros, se você está na escola, tem o Grêmio Estudantil, tem várias maneiras de se organizar, mas eu sempre vou frisar que as organizações maiores e mais abrangentes vão ser sempre mais eficazes, né? Por isso que eu sempre vou defender que se busque sim os partidos, porque eles vão ter uma abrangência nacional, eles já vão ter uma experiência, né, de anos, dezenas de anos, no caso do Partido Comunista Brasileiro, de uma centena de anos, e isso tudo vai pesar muito, né, quando a gente entra na correlação de forças, na prática política, na disciplina e tudo mais. Bom, a gente viu que não tem desculpa, então, para quem está com interesse em participar dos movimentos políticos, e a gente vai deixar listado, então, aqui na descrição desse episódio, alguns dos Instagrams que a Mayla recomendou, né? O próprio Instagram das nossas convidadas também, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar uma ideia para, de repente, entrar num desses movimentos. Então, realmente, não tem desculpa. Aqui no Compartilha a gente dá soluções. Exatamente, né? E a gente falou então dessa entrada dos jovens na política. E agora a gente quer falar diretamente com as mulheres que estão nos ouvindo, que têm interesse nesse âmbito, mas ao mesmo tempo podem estar ali se privando de tentar por medo, né? A gente trouxe ali várias reflexões sobre as agressões que as mulheres sofrem nos ambientes políticos, né? Essa participação mais enxuta ainda, que está criando força, né, que é uma evolução constante, a gente sabe disso, né, as mudanças elas não acontecem de uma hora para outra, a gente falou sobre a continuidade, né, sobre a importância de dar sequência na luta, e aí a gente realmente quer entender qual é o conselho de vocês, qual é a mensagem de vocês para essas mulheres que ainda ficam um pouco acuadas de entrar nesse espaço, mas que têm vontade, que têm interesse. Qual é a mensagem de motivação, de coragem mesmo, né, para as nossas ouvintes? Eu começo, então, dessa vez. Bom, se você é mulher e está ouvindo aqui o nosso podcast, você vai ser muito bem recebida dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós acreditamos que sim, mulheres estão cada vez mais capacitadas para lutar por esses espaços, nos representar. Não tenha medo, encorajem-se. Precisamos muito, muito, muito de mulheres nesses espaços de poder, de política, dentro da universidade. Se existe um partido que está pensando na frente ampla de esquerda agora para derrotar o bolsonarismo e para que novamente a gente tenha uma política democrática e com o mínimo de senso para ser debatida, é através dessa mudança agora que a gente vai ter nas próximas eleições. E confie no seu potencial. Mulheres estão aqui para cada vez mais se fortalecer.
Maila, então te convido a deixar aí uma mensagem de esperança, de coragem para as nossas ouvintes também. Então, ninguém mais do que uma mulher periférica, né, para entender o que é opressão, né, o que é precarização, o que é passar perrengue, o que é uma vida complicada, difícil, cheia dessas barreiras machistas, racistas que a gente falou até agora, né? Então, as mulheres, né, aqui na América Latina, Brasil, a gente sabe já que sempre que tem algo errado, né? A gente sente na nossa vivência que tem algo de muito errado, que tem algo de muito injusto, e muitas vezes a gente só não consegue sistematizar isso, né? Não consegue entender de que forma lidar com isso, de que forma combater e se colocar contra isso. Eu acho que essa é a única coisa, assim, que às vezes barra as mulheres de fato, assim, de irem atrás dessa organização política, além, claro, das questões materiais, né? Que a gente sabe que as mulheres têm dupla, tripla, às vezes quádrupla jornada, né? Que tem que cuidar da família, que tem que cuidar da casa e estudar. Agora, na situação do Covid mesmo, né? As mulheres são muito mais afetadas pela pandemia do que os homens, foram mais demitidas, têm mais dificuldade para arranjar trabalho, são as que têm que ficar em casa cuidando dos filhos que não podem ir para a escola, são as que têm que cuidar dos doentes. Então, assim, tudo isso mostra que, tipo assim, nós mulheres, né? As mulheres no geral, as mulheres periféricas, sabem, né? Sabem dos problemas. E o que eu digo assim, às vezes a organização política dá um medo, porque a gente sabe que vai ter um compromisso, né? A gente sabe que a gente vai ter que também estudar para conseguir encontrar, né, formas de transformar a nossa realidade, conhecer o nosso passado para saber o que já aconteceu e o que a gente tem que fazer diferente no futuro e etc. E isso às vezes assusta. Mas a mensagem que eu deixo, assim, né, como mulher também periférica, né, que não tem nada, né, além de boleto para pagar todo mês, a mensagem que eu digo é, depois que a gente se organiza, o ganho que isso tem coletivamente e até individualmente é inestimável, né? Eu brinco que antes de ser comunista eu nem sequer exercia a minha humanidade, né, que eu comecei a exercer a minha humanidade depois, porque a gente consegue dar um sentido maior do que o nosso próprio núcleo familiar, né, para tudo que a gente faz. E principalmente na questão de se colocar, né, de se colocar como agente no mundo. Quando a gente começa a se organizar e ter uma prática política militar numa organização, a gente é um agente político. Nós não somos mais simplesmente a mulher, a esposa, a namorada, a mãe. Não, nós somos um sujeito político, né? A gente aprende a se colocar, a gente aprende a falar, a gente aprende a se impor, a gente aprende a discutir, e a gente aprende a ganhar discussões. E a gente aprende a fazer aqueles homens que antes nos subestimavam, nos respeitar, nos ouvir, né? E ver que a gente não é uma criança, né? Nós somos, sim, pessoas inteligentes, sujeitos políticos e que estamos aqui com as mangas arregaçadas na luta, assim como os outros. E isso não tem preço, tanto para a gente individualmente, que se engrandece como ser humano, quanto para a luta coletiva, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Não tenham medo, os coletivos existem justamente para a gente se apoiar, para a gente estar junto, para a gente crescer e se desenvolver coletivamente, e qualquer coisa, né, qualquer problema, qualquer questão pode ser resolvida sempre coletivamente. A gente não precisa enfrentar sozinho, com o peso nas costas, questões nenhuma, principalmente as questões estruturais que devem ser resolvidas de maneira estrutural através da organização dos trabalhadores. Então, mais uma vez, eu queria avisar, lembrar que existe um coletivo feminista classista na cidade de Caxias do Sul, que é o Ana Montenegro, e que vai estar sempre de portas abertas para todas as mulheres da classe trabalhadora aqui de Caxias e da região. Exatamente, essa união e também, como vocês falaram, né, gurias, a nossa própria vivência, porque não adianta, né, se a gente vai ficar na mão desses representantes, homens, brancos, mais velhos, como a gente já falou aqui, as nossas pautas não vão entrar em debate, né, as nossas reivindicações não vão estar ali em destaque, né, nas discussões. E são elas que vão fazer a gente evoluir, são elas que vão fazer a gente conquistar cada vez mais espaço, mais direitos, né?
tudo que a gente já abordou aqui nesse programa. Então, agora também convido a vereadora Estela, né, a deixar a sua mensagem, a conversar com as nossas ouvintes e também trazer um pouquinho mais de luz, né, para esse caminho, para esse início de caminho na vida política. Então, a nós mulheres há tanto a ser dito, né? A gente aprende a ocupar espaços e que aqueles espaços são os nossos. O espaço do cuidado, do carinho, da sensibilidade, o espaço da invisibilidade e de muitas vezes sentir que aquilo que a gente disse talvez não esteja correto, então se outro homem discordar, ele vai estar mais certo que nós, e a gente aprende isso e é algo diário, é algo que eu posso dizer que talvez nem eu, assim, tenha conseguido mudar totalmente dentro de mim, porque a gente precisa de muita força, e essa força ela não é só nossa, ela tem que vir da coletividade, ela tem que vir do espelho de outras mulheres, do apoio de outras mulheres. Então, a todas, saibam que vocês não estão sozinhas. Muitas lutaram antes de nós para que a gente pudesse votar, para que a gente pudesse escolher nossas roupas, e há ainda muita luta pela frente. Então, as nossas filhas, as nossas sobrinhas, a nossa aluna dentro da sala de aula, que a gente possa juntas construir outra sociedade, uma sociedade que elas sintam que podem ser o que são, que elas saibam ver a força que existe dentro de nós e que a gente tem uma infinidade de capacidades, uma infinidade de coisas a dizer a essa sociedade e que a gente vai ser ouvida quando a gente estiver junto, quando a gente estiver de mão dada ali falando. E que a minha emancipação, ela requer a emancipação da outra, né? Dentro do movimento que eu me organizo, do movimento feminista, a gente fala de andar no passo do mais lento. E é isso que a gente tem que fazer. Se eu, hoje em dia, consigo botar um salto, chegar num lugar e falar para qualquer homem que estiver naquela reunião, não adianta nada se outra mulher também não conseguir. Então, que a gente sempre possa dar a mão e puxar a outra. E assim sucessivamente. Então, que a gente consiga encontrar força dentro de nós para fazer com que outras mulheres também encontrem. É isso, as mulheres que nos conquistaram o direito ao voto através do movimento sufragista fizeram isso justamente por entender que elas votando faria com que os homens que ocupavam os espaços de poder na política começassem a dar mais visibilidade para as pautas que nós mulheres tanto necessitávamos. E muito disso ainda é presente, né? E existe uma questão que é o espaço de fala. A gente vive na pele o machismo. A gente sabe do medo de sair na rua de noite, do medo de pegar um ônibus lotado e alguém nos encostar, em alguém nos abusar. A gente sabe das dificuldades de estar num relacionamento abusivo e muitas vezes não conseguir sair dele. Então, nós vivemos na pele o machismo. E é por isso que nós temos que falar sobre ele. E falar do quanto isso precisa mudar e evoluir. E eu reforço muito do que eu disse antes, assim, isso vai acontecer na coletividade. Vai acontecer com nós andando juntas. Bom, então com a fala da vereadora Estela, a gente encerra esse programa cheio de reflexões, né, cheio de debate. Eu acho que o diálogo é muito importante, né, para a gente também trazer algumas provocações para a nossa própria vida, né, repensar o nosso posicionamento político, né, seja ele como um sujeito político mesmo, né, como a Mayla falou um tempinho atrás ali, e a gente agradece muito, muito mesmo as convidadas. Obrigada, gurias, por contribuírem com toda essa reflexão, com as vivências de vocês, com a história de vocês. Estamos juntas, né? Mais do que nunca, estamos juntas sempre, nos apoiando e seguindo nessa luta para realmente conquistar o mundo que a gente merece, né? O mundo que nós, mulheres, também fazemos parte e sempre vamos estar lutando para conquistar e para melhorar a cada dia. E é assim que encerramos mais um episódio do Compartilha, mas hoje fazendo uma despedida especial. Afinal, esse é o encerramento desta série de conteúdos. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui.
Esperamos que tenham gostado e aproveitado cada um dos temas que abordamos. E fiquem tranquilos que em breve chega um novo semestre cheio de podcasts super legais para vocês acompanharem. Até mais, pessoal!